Shalom, shalom para você que me assiste. Eu sou a professora Cássia Pereira e estamos aqui no nosso primeiro vídeo do ano de 2023. Hoje é dia 3 de janeiro de 2023 e nós temos muitas coisas para falar hoje aqui na nossa aula. Antes de mais nada, eu quero desejar a todos vocês que são os meus seguidores e que não são os meus seguidores, que vocês tenham aí um belíssimo ano de 2023, que este ano seja um ano de marco na vida de todos aqui, que vocês alcancem as suas conquistas, os seus projetos, que novos sonhos nasçam no coração de todos vocês e que o nosso Deus, o Eterno de Israel, o nosso guardião, o nosso protetor, o nosso Redentor, aquele que nos salva, que nos guarda e nos guia, que Ele abra o seu coração, que Ele abra a sua mente, que haja restauração em todos os aspectos da sua vida, que este ano seja um ano diferenciado para você, que esse ano seja um ano em que você possa estar aberto para buscar ao Senhor, para aprender as suas leis, para trazer restauração na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, que você possa olhar para trás e fazer uma avaliação de todas as suas atitudes, de todos os seus atos, de tudo aquilo que você semeou, que você plantou, que você possa fazer uma avaliação e que você possa trazer para 2023 aquilo que realmente lhe fez crescer, aquilo que fez você melhorar, as ações que você assumiu neste ano que terminou e que vale a pena você trazer para 2023, ações que vão ainda trazer construção, que vão trazer restauração, que traz modificação, que traz bênção para a sua vida, para a vida da sua casa, da sua família. Aquilo que não agradou ao Senhor, aquilo que não valeu a pena, aquilo que não agregou valores e nem conhecimento para você, aquilo que foi uma perda de tempo, que hoje você pode olhar e entender isso foi uma perda de tempo, que todas essas coisas, as mágoas, os rancores, aquilo que não deu certo, toda a tempestade que você viveu, todo o vento forte, que isso fique para trás, que você feche esta porta de 2022 naquilo que não deve ser trazido para este ano. Feche essa porta e deixe lá no passado, onde Deus diz na sua palavra que ele lança no mar do esquecimento todo o nosso passado e dele já não se lembra mais. Que você possa ter esta atitude em Deus em 2023. Que você feche a porta daquilo que você não quer mais lembrar, daquilo que não deu certo, daquilo que te feriu, daquilo que não trouxe realmente nada de construtivo e não agregou valores e não agregou conhecimento em Deus, em nenhum aspecto da sua vida. Então, que esta porta seja fechada e que você se esqueça disso, que você não traga para 2023 nada que faça você ser neutralizado, ser paralisado, ser impedido, tudo aquilo que vai trazer paralisação na sua vida. Você livre-se dessas cangas, deixe para trás, deixe em 2022. E você tem aqui agora um ano que se inicia, o cabeça do ano que é janeiro, né? Janeiro é o mês cabeça, é o roche do ano, não é? É o cabeça do ano, que você possa, então, neste mês, traçar os seus objetivos, traçar as suas conquistas, as suas metas, e que você seja um vitorioso em Deus e com Deus, porque sem Deus nós não podemos nada. Claro, podemos aqueles aspectos que diz respeito à força humana, ao braço humano, sim, o homem é conquistador, o homem pode muitas coisas, não é? O homem é um ser que possui intelecto, que possui disposição, ele é a coroa da criação de Deus. Claro, nós temos sim, mas o que eu estou dizendo é que tudo aquilo que você pode conquistar com muita força, com muita luta, não é? Com sofrimento muitas vezes, quero que você saiba que com Deus isso pode ser aliviado, isso pode ser encurtado, não é? Caminhos os quais você não vai precisar passar se você estiver com Deus, que não vai trazer mágoas, que não vai trazer feridas, que não vai destruir o seu coração nem a sua mente. Então, tudo aquilo que você está traçando aí para 2023, que você avalie os seus projetos para este ano, as conquistas que você quer alcançar, quais são os seus projetos, coloque eles diante de Deus
e pergunte para Deus: isso é bom para mim? Isso está certo para mim? Eu estou no caminho correto? O Senhor está comigo nisso? Porque se Deus estiver com você, você chegará em todos os seus projetos. Porém, se Deus não estiver com você, tudo vai terminar em cansaço, frustração e decepção, certo? Então você precisa agora acalmar o seu coração, ficar aos pés do Senhor e ter esta conversa com Deus, para que Ele possa ser o seu conselheiro, para que Ele possa ser o seu mentor, porque Deus jamais vai destruir o seu livre-arbítrio, Deus jamais vai destruir as suas decisões. Porém, as nossas decisões, elas têm consequências que podem ser gloriosas e grandes, como podem ser catastróficas e terríveis, não é? Então, por isso que Deus é o nosso mentor, Deus é o nosso professor, Ele é o nosso mestre, Ele é aquele que deseja o nosso bem acima de todas as coisas. Por isso, todos os seus planos você coloque diante do Senhor, porque as Escrituras diz que os planos, não é, provém do coração do homem, mas o executar provém de Deus. Ele está dizendo que você pode pensar em muitas coisas, mas as coisas que você deseja, que você pensa, só podem dar certo se você estiver com Deus. Pode dar certo também para pessoas que não estão com Deus, mas eu quero dizer para você que todas as pedras que ela vai ter que quebrar para chegar aonde ela quer, com Deus, essas pedras vão ser tiradas da sua frente e o caminho vai ser mais agradável, mais leve, porque a palavra diz que Ele vai à nossa frente, aplainando o nosso caminho, tirando os obstáculos, nos ensinando e nos formando. Ok? Então esta é a minha primeira mensagem para você aqui no início deste ano de 2023. Vai aí nessa tua força com Deus, na tua força com Deus. E a sua força junto com a força de Deus vai levar você ao resultado que você deseja. Amém? Ok? Vamos também tratar aqui de alguns aspectos. Eu vou trazer uma palavra hoje, uma palavra de restauração. E não é uma palavra de restauração somente para você, mas é uma palavra de restauração que cabe para a nossa nação. Todos nós sabemos que a nossa nação ela vem sendo balançada em muitos aspectos, no contexto político, no contexto econômico, no contexto social e, acima de tudo, ela está sendo balançada no seu conhecimento de Deus. E é o próprio Deus quem está permitindo este chacoalhar, esta peneira na qual o Brasil está sendo peneirado, amém? Então Deus está trabalhando esta peneira, certo? Por quê? Porque nós precisamos ser ensinados, porque nós somos, frente a muitas nações, como um bebê. Ora, o que eu estou dizendo aqui? Que você olha para esse cenário brasileiro e você diz assim: o que é isso que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo guerras, nós estamos vivendo confrontos, nós estamos vivendo disputas. Eu quero dizer para você que quando esta nação, segundo a história, foi descoberta no século XVI, o que já era a Europa. Então, quando nós fomos descobertos enquanto nação, a Europa no século XIII, ela já tinha fundado as universidades. A Europa já havia construído grandes monumentos. A Europa já estava vivendo grande desenvolvimento artístico, literário, econômico, social. Quando nós fomos descobertos, a Europa já havia fundado inúmeras cidades, centros comerciais, comércio marítimo, já havia implantado cursos de direito, cursos de medicina, cursos de teologia, as artes, grandes mestres já estavam vivendo no século anteriores ao nosso, mestres da teologia, mestres do ensino, artesãos. Olha, nós somos então um bebê perto das conquistas as quais a Europa passou, as lutas pelas quais a Europa enfrentou. Se você olhar para a Europa e se você olhar para nós, veja, vai estudar a história, certo? Nós ainda somos bebês que começamos a engatinhar perante conquistas que nós desejamos, certo?
A Europa, ela passou por períodos terríveis de pestes, de doenças, de guerras. A Europa foi conquistadora, a América do Norte foi conquistadora, a Ásia foi conquistadora. Olha, eles passaram por profundos derramamentos de sangue, certo? Conquistas que foram gloriosas, conquistas que foram desonrosas, mataram inúmeras, milhares e centenas de pessoas. Muito sangue foi derramado, porque no tempo passado foram tempos de conquistas, conquistas de território, conquistas de nações, nações que estavam sendo estabelecidas, nações que estavam requerendo, reivindicando territórios. Tudo isso foi muito difícil. Pessoas pereceram de fome, pessoas foram desamparadas. Você olha para a Inglaterra do passado, não precisa ir muito longe, olha para a Inglaterra do século XVIII, a orfandade que viveu, no século XVIII, século XIX, a grande orfandade, não é por causa das guerras. Você vê aí crianças abandonadas nas ruas, catástrofes sociais de dimensões que a nossa mente brasileira não pode sequer conceber. Então foram países que conquistaram com grandes guerras, com grandes acontecimentos, passaram por profundas provações, certo? Então nós somos como um bebê começando a engatinhar frente a essas grandes nações que chegaram, nações que foram fundadas debaixo de um sistema de conquista, de luta, que nada foi muito fácil, nada foi fácil, certo? Muito cristão pereceu, a palavra de Deus desvirtuada, distanciamento dos ensinos de Deus, momentos de glória, mas momentos de obscuridade, certo? Então hoje você olha para o cenário brasileiro e você parece que está desesperado, amedrontado, não sabendo muito bem o que está acontecendo, porque a nossa nação, na verdade, nunca foi uma nação que lutou por conquistas, não é, grandiosíssimas como a Europa já enfrentou, como a América, ou como a Ásia, ou como países da África no passado, ou até mesmo como Israel. Nós precisamos voltar os nossos olhos e entender algumas coisas que estão acontecendo. E eu quero dizer para você aqui, hoje, neste vídeo, certo? Que você olha para esses movimentos políticos, que você olha para essa reação no nosso país e você fica dividido, porque na verdade esta nação está dividida sim, com toda certeza, dividida em pensamentos, dividida em espaços políticos, divididas em sua estrutura, divididas em suas instituições. Okay? Está sendo travada uma luta mental nesta nação, uma luta espiritual nesta nação, uma luta no quais os fundamentos desta nação começaram a ser abalados, porque os fundamentos desta nação precisam ser restaurados, e não existe restauração sem Deus, não existe restauração sem o braço do Senhor, não existe restauração só pela força humana, não existe, certo? Então o que você está vendo é apenas o limiar de coisas que vão acontecer ainda aqui. Ora, e se nós somos então uma nação bebê, significa dizer que a mentalidade desta nação está aberta para receber profundo conhecimento, porque qual é o conhecimento que um bebê tem? Se nós somos uma nação bebê, perto de nações já idosas, não é? Que possui profunda experiência, que possui profunda agressividade política, de conquistas e tudo mais, o que nós somos? Nós somos uma nação que está aberta para o conhecimento de Deus. Nós somos uma nação que Deus ama em todos os seus aspectos. Nós somos uma nação que possui recursos ilimitados, que possui fartura, que possui um povo maravilhoso, um povo que trabalha, um povo amoroso, um povo que abre os braços para o estrangeiro, um povo que tem dentro de si a essência da hospitalidade, não é? Um povo que todo mundo acha que é assim, bonzinho e amigável. Não somos só bonzinhos e amigáveis, não. Nós também somos agressivos, mas a nossa agressividade é uma agressividade que está nascendo sem uma liderança. É uma agressividade que está vindo aos trancos e barrancos para conquistar coisas. Ora, a conquista, ela vem de Deus, sim. Ela vem de Deus, mas para se conquistar, precisa se planejar.
para conquistar, precisa entender, certo? E muitos estão dizendo assim, é paz, é preciso paz, queremos paz. Olha, eu tenho para dizer para você o quê? Que não existe paz sem antes ter vindo a tormenta, não existe paz sem antes ter existido guerra, não existe paz sem antes ter vindo caos. Não, a paz ela não cai do céu, não nasce nas folhas das árvores, não nasce no bom querer dos homens, não. A paz ela é conquistada, viu? A paz ela também é conquistada. E muitas vezes a conquista requer muita luta, muita força, muita garra. E o que nós estamos vendo aqui, o que é? Que a espada de Deus foi cravada no coração desta nação. Uma espada que corta dos dois lados, uma espada que foi cravada no coração da nação e houve uma divisão, mostrando uma nação que pensa de uma forma, um lado que pensa de uma forma, outro lado que pensa de outra forma. Mas eu te pergunto, quais destes lados está se levantando para perguntar o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus está buscando? Qual o ensinamento que Ele está trazendo para esta nação? Quais são as restaurações que Deus quer trazer para esta nação? O que Deus quer fazer com esta nação bebê que está nas mãos dEle? Um bebê que está engatinhando, um bebê que está exatamente num momento propício para receber um conhecimento sadio e celestial. Essa é a questão. Porque quando esta nação foi fundada, ela foi fundada por mentalidades que vieram importadas. Uma nação que foi criada debaixo de uma teologia que foi importada da Europa. Uma teologia que chegou a esta nação debaixo de um manto do catolicismo romano. Uma nação que foi fundada debaixo de cultos idólatras. Uma nação que foi ensinada debaixo de distorções bíblicas. Não que não houvessem, não que não tivessem, não que não passou por aqui grandes pessoas, grandes restauradores. Claro que passou. Eu estou falando lá dos primórdios do fundamento, certo? Onde entrou aqui dentro algo que era estranho ao conhecimento sadio, ao conhecimento perfeito, ao conhecimento limpo, ao conhecimento abençoado, ao conhecimento real e verdadeiro de como funcionam as leis de Deus, de como funciona o governo de Deus, de como essa nação deveria ter bebido das Escrituras. Porque a Europa se perdeu em muitos aspectos, mas teve um tempo da Europa em que Deus levantou os grandes homens, que Deus levantou grandes profetas, avivamentos profundos os quais a Europa viveu, avivamento profundos que a América do Norte viveu, que a Ásia viveu, que a Coreia do Sul viveu. Mas olhe para a Europa hoje como é que ela está. O berço do ateísmo, o berço de pornografias, o berço de rebeliões, afastados do amor de Deus, frios, indiferentes, apostatados da palavra de Deus. Mas por que isso? Por que isso vem acontecendo? Porque foram se distanciando do conhecimento de Deus, foram se distanciando das leis de Deus e foram trazendo para si uma glória própria, uma glória de conquistadores próprios, a força humana, o brilhantismo humano, o iluminismo humano e satânico que regeu as mentes europeias. E hoje a Europa está aí, distante e fria para com Deus, conquistadora, bem-sucedida, prósperas em muitos aspectos, não é? Países muito prósperos em muitos aspectos, mas longe de um relacionamento com Deus. Essa é a grande verdade que precisa ser dita. A Europa hoje, ela está destruída do conhecimento de Deus. Ela está vivendo a obscuridade, viu? A obscuridade está reinando. E isso está sendo trazido para todas as partes do mundo. A mentalidade ateia, a mentalidade apóstata, a mentalidade idólatra, a mentalidade imoral está sendo esparramada
por toda a face da terra. E nós começamos a receber os respingos desta mentalidade que vem acontecendo há muito tempo, de forma silenciosa e muito perigosa, na qual a própria igreja caiu também aqui no Brasil. Uma igreja que se esfriou, uma igreja que se perdeu, uma igreja que se tornou mercenária, com líderes mercenários, com líderes apóstatas. Hoje você está vendo aí, não é? Nessas manifestações aí políticas, não é? Homens de Deus que se levantaram para orar pela nação e caíram de joelhos publicamente, homens e mulheres que caíram durante dias e dias e dias de joelho diante de Deus, só que foram como ovelhas, não é? Indo para um lado e para o outro, sem saber muito bem o que fazer. Ovelhas que estavam, na verdade, sem uma liderança específica, vindo pela sua força, pela sua jovialidade, pelo seu conhecimento de Deus, mesmo que não seja aquele conhecimento que ainda precisa ter, mas vieram com fé, com esperança, lutando pela nação. Por quê? Porque muitos estão se confundindo com esta questão. Muitos estão achando que a luta é por um determinado homem, ou por outro homem, ou por esse sistema, ou por aquele sistema, quando na verdade a luta que Deus está trazendo para esta nação, a conquista que Deus está trazendo para esta nação, as coisas que Deus está começando a plantar nesta nação, não tem a ver com homens políticos, mas tem a ver com uma restauração espiritual da igreja, tem a ver com uma restauração da mentalidade do povo de Deus, tem a ver com uma restauração dos fundamentos da fé desta nação, tem a ver com restauração dos princípios bíblicos de Deus, tem a ver com a restauração que é a volta ao conhecimento da igreja primitiva, tem a ver com uma restauração de quem Deus é, da sua soberania, do seu reino, do seu governo. Nós temos que voltar enquanto igreja para as escrituras, para a igreja primitiva, para a igreja de Yeshua, para a igreja dos apóstolos. Nós temos que tirar de nós a nossa canga romana, nós temos que tirar de nós essa carga, essa canga, essa bagagem que nós estamos carregando desde a fundação desta nação, que foi implantada aqui por homens idólatras, por homens desconhecedores da palavra de Deus, por homens cheios de teologia, mas que não tinham conhecimento de Deus, homens que mataram judeus nesta nação, homens que mataram judeus na Europa, que mataram judeus na América, que mataram judeus na África, na Ásia, homens que se levantaram com uma teologia no qual eles se transformaram em seus próprios deuses, que ensinaram esta nação a cultos idólatras, homens que entraram aqui e que mancharam o início da fundação desta nação. Essa é a grande verdade, uma verdade que nós temos que combater, uma verdade histórica que sempre foi tratada com brilhantismo, uma verdade cristã histórica que sempre foi tratada como sendo algo lindo e maravilhoso quando nunca foi. Uma história teológica nesta nação que até hoje pessoas ficam babando em cima dela, que ficam enaltecendo homens nos quais Deus nunca enalteceu. Uma história teológica que a igreja cristã, que a igreja restaurada, que a igreja protestante ainda enaltece dentro dela. Ranço teológico, ranço que Deus não se agradou, ensinamentos que Deus desprezou, ensinamentos antibíblicos de culto a entidades, de culto à idolatria, que trouxe imoralidade sexual para esta nação, que trouxe fracasso financeiro para esta nação, que distorceu a mentalidade do povo brasileiro. Essa é a grande verdade. A igreja ela precisa ser despertada, os líderes da igreja precisam ser despertados para se levantar novamente com um avivamento no qual esta nação está precisando, um tempo extremamente oportuno. 2023 é um dos anos mais oportunos da história desta nação, um ano em que Deus está abrindo para que a igreja possa se levantar com toda a sua força, para que a igreja possa se levantar restaurada, e eu vou dar um nome para esta aula de hoje. E o nome desta aula chama Tempos de Elias, porque nós estamos vivendo nesta nação o mesmo contexto político, social, econômico e religioso dos tempos de Elias, o mesmo sistema que foi implantado por Acabe e Jezabel lá dentro de Israel e que trouxe destruição moral, financeira para o povo de Israel. Mas Deus levantou um profeta chamado Eliarro,
um profeta que nós conhecemos pelo nome de Elias, um profeta, um homem só que Deus levantou para combater todo um sistema idólatra, todo um sistema perverso de destruição do conhecimento de Deus, de culto às imagens, de culto à idolatria, uma mistura religiosa, um ecumenismo religioso, porque nós temos hoje aqui no Brasil grandes teólogos do passado que já morreram, que estão ainda vivos, defendendo um ecumenismo religioso, quando Deus nunca defendeu mistura nenhuma, quando Deus sempre foi o mesmo Deus do passado, do presente e do futuro, aquele que diz eu sou, aquele que diz eu sou, e não existe variação em mim, não existe variação teológica em Deus, não existe variações em Deus que causam confusões sobre as nações, sobre a face da terra. A lei de Deus é uma só, a palavra de Deus é uma só, e nós temos que voltar a beber nesta palavra aqui, nesta palavra, nas escrituras de Deus. É aqui, nós não temos que continuar bebendo em Agostinho, continuar bebendo em Tomás de Aquino, continuar bebendo em Pedro Abelardo, continuar bebendo em homens romanos, que misturaram a teologia com seus cultos idólatras e pagãos, que trouxeram para a nossa nação uma negritude de conhecimento que precisa ser chacoalhado nesta nação, que precisa ser arrancado desta nação. O que nós estamos precisando é de homens e de mulheres que Deus vai levantar nesta nação para despertar o povo, um povo que ama Deus, um povo que sempre foi temente a Deus, um povo que sempre buscou os princípios de Deus e que hoje estão desarraigados, que estão como ovelhas perdidas nesta nação, batendo a cabeça nas paredes desta nação, ovelhas que estão sem liderança, mas que possuem um pastor que está no céu, um pastor que levanta homens e mulheres na terra para direcionar, porque quando os homens e as mulheres se calam, não é? Ele levanta as pedras para falar. E se não tiver pedra para falar, ele mesmo vem e faz o que tem que ser feito. Então é disso que nós estamos precisando nesta nação. Você viu aí, publicamente, o mundo assistiu o espetáculo que aconteceu nesta nação. Nós viramos um espetáculo para o mundo. Porém, eu ainda tiro um ponto positivo deste espetáculo mundial, porque todas as nações do mundo voltaram os seus olhos para esta nação brasileira e começaram a ver nesta nação o que eles nunca viram até hoje. Eles começaram a assistir um despertar de um povo, um despertar de um povo que eu posso dizer que são os remanescentes de Deus, os remanescentes de Deus que estão nesta nação, como Deus já disse nas Escrituras, porque ficou aqui dentro de Israel um remanescente no qual não se curvou para a estátua de Baal, não se curvou para os deuses das outras nações, um remanescente que eu preservei, foi isso que Deus falou, e nós temos nesta nação remanescentes que Deus ainda tem sustentado dentro desta nação para lutar por ela, para que esta nação entre nos trilhos, para que esta nação seja amadurecida, para que esta nação encontre o futuro dela com Deus e em Deus. Nós estamos vivendo aqui uma guerra que pode se tratar aqui de uma guerra religiosa, do bem e do mal. Ora, não existe esta luta do mal contra Deus, uma hora o bem vence, uma hora o mal vence, porque Satanás não tem poder nenhum para lutar contra aquele Deus que o criou, contra o Deus que o criou, contra o Deus que o destituiu e contra o Deus que deu para ele uma sentença perpétua de perdição e de morte. Ora, não existe esta luta deste demônio que uma hora vence Deus, uma hora Deus ganha, uma hora ele ganha, não tem nada, isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que existe um Deus soberano nos céus, um Deus que é comandante de batalha, um Deus que é o que vai à frente da sua tropa, um Deus que vai para a guerra e vence guerra. É isso que está escrito na Bíblia. Esta é a natureza do nosso Deus, um Deus amoroso, misericordioso, bondoso, salvador, gracioso, próspero, mas acima de tudo, um Deus que traz juízo sobre a face da terra, um Deus que é juiz e que julga os atos abomináveis sobre a face da terra. Esse conceito que Deus é amor, nós estamos vendo uma abominação nesta nação. Líderes religiosos sentados com homens que não deveriam nem apertar as mãos, como disse o profeta para o rei, se não fosse por causa desse rei do seu lado, eu nem lhe dirigiria a palavra. Era esses
Homens que viveram sobre a face da terra, que a terra não foi digna de nenhum deles. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou? Homens de coragem, profetas que Deus levantou na terra, que não se corromperam, que não se encantaram, que não se deixaram subornar. Nós estamos vendo líderes religiosos hoje com risadinhas falsas na cara, com apertos de mão para apóstatas, com apertos de mão fazendo aliança com pessoas que Deus desprezou, com pessoas que não querem nada com o Deus que está no céu. Homens que estão aplaudindo, se sentando às mesas de negociações, suportando, aceitando e achando lindo conversar e fazer alianças com correntes satânicas, com conhecimentos malignos, que Deus nunca mandou você se assentar. Então é uma restauração do céu que precisa chegar nesta nação. Por isso que a luta está tão difícil. Eu não estou aqui dizendo que tem que ser que eu estou a favor de um governante X ou que eu estou contra um governante Y, porque eu não estou aqui discutindo questões de governo, eu não estou discutindo aqui quem senta e quem levanta, quem Deus põe e quem Deus tira, porque Deus tira e Deus põe, e Deus levanta e Deus derruba, e Deus exalta e Deus desmoraliza, conforme a conduta humana. Eu não estou discutindo aqui governante A ou governante B, eu estou discutindo aqui que é uma nação que está se despertando para algo sobrenatural, e ela está sendo confundida nessa luta, uma luta que está começando, mas que está sendo interpretada apenas como uma luta política, ou não, isso é apenas o princípio, isso foi apenas o estourar da fervura, isso foi apenas o canal que deu início, mas o que Deus está querendo desta nação é muito mais do que isso, vai muito mais além de fronteiras políticas. O que Deus está trabalhando nesta nação é uma restauração dos fundamentos da nossa fé, e essa restauração está chegando para esta nação, e eu profetizo e acredito nas profecias que já foram ditas sobre esta nação, que nós seremos uma nação espelho, porque os olhos das nações prósperas, poderosas, se voltaram para esta nação, nos quais eles olham com desprezo, olhos que se voltaram para uma nação que eles consideram pobre, que eles consideram ridícula, que eles consideram fraca em muitos aspectos, mas nós não somos. Nós somos uma nação de profundos recursos naturais que nenhuma nação do mundo tem o que nós temos aqui, do que Deus nos deu. Uma nação de pessoas fortes, de pessoas poderosas, que Deus quer levantar neste ano de 2023 para abalar os fundamentos dessa nação, para chacoalhar esta árvore, para cair os frutos podres desta nação, para que esta árvore seja curada na sua raiz, porque se não for curada a raiz desta árvore, o seu tronco, a sua seiva está contaminada, os seus frutos estão podres. A raiz de iniquidade que está pairando sobre os céus desta nação, a iniquidade que desceu sobre esta nação está querendo se fortalecer e afundar as suas raízes na terra desta nação. Essa é a guerra que nós temos que nos levantar dentro desta nação. Essa é a nossa batalha, esta é a força que Deus quer nos dar, este é o recurso que Deus nos dá, o seu espírito, a sua força, o seu poder para arrancar da terra desta nação esta raiz de iniquidade que está trazendo obscuridade na mentalidade dos brasileiros, que está levando os brasileiros por caminhos de morte, que está levando os brasileiros para caminhos de perdição, para a perda da salvação. Brasileiros que sempre tiveram uma fé nesse Deus, uma nação que sempre cultuou este Deus, que hoje ela está perdida em muitos aspectos, como a Europa se perdeu. E se nós não nos levantarmos em Deus e com Deus nestes próximos anos, neste século que Deus nos dá, se nós não voltarmos os nossos olhos para esta restauração, se nós não fizermos uma leitura muito apurada do que está acontecendo, se nós não observarmos os ventos da restauração que Deus está trazendo para esta nação, se nós deixarmos o cavalo encilhado passar, se nós perdermos esta oportunidade, nós vamos pagar um preço muito caro lá na frente, como a Europa hoje está pagando. Viu? Porque hoje, se Deus não levantar dentro da Europa, dentro da América do Norte, dentro da Ásia, dentro da África, profetas, viu? Profetas comprometidos com o reino de Deus. Se Deus não levantar agora, nesta geração,
profetas como Elias, profetas como Eliseu, se Deus não levantar agora esses profetas, homens e mulheres com este manto profético, vai ser irreversível. Mas Deus é um Deus que não perde. Deus é um Deus que não perde batalha. Então os ventos que estão soprando sobre a nossa nação, este vento espiritual que começou a soprar na nossa nação, é este vento que nós temos que enxergar. É este vento que nós temos que sentir. Este vento que vem do trono de Deus para trazer mudanças radicais. E não acontece restauração se não acontecer mudanças radicais nesta nação. Uma nação que o mundo tem olhado e tem enxergado o carnaval desta nação. O mundo que vem aqui festejar os demônios dos carnavais, os demônios que são cultuados. Vai chegar aí, no próximo mês, aí, nos próximos dias do carnaval, chegando esta abominação que nasceu e cresceu e ganhou força e está imperando dentro desta nação, o culto a demônios que estão imperando nesta nação. É isso que nós estamos vendo nesta nação, o culto a demônios, como Elias enxergou lá em Israel. O culto a Baal, o culto a Azerá, deusa da prostituição, Baal, o príncipe maior de toda a iniquidade, o príncipe que rege, o demônio Mor, que rege todos os demônios menores. O culto a Baal nesta nação, o culto a Azerá nesta nação, e temos visto muitas vezes, não é? Festividades, danças, cantorias, cultos a demônios e líderes religiosos batendo palma e dizendo assim: estamos aqui prestigiando. Você que está fazendo isso, você é como os rabinos e sacerdotes de Israel que foram contaminados por Baal e por Azerá e que se encurvaram para estes ídolos. E Deus levantou Elias para mostrar para vocês que vocês estão errados, que vocês estão perdidos, que vocês estão apostatados do conhecimento de Deus. Por isso que vocês estão aplaudindo a prostituição, por isso que vocês estão aplaudindo a imoralidade sexual, por isso que vocês estão aplaudindo o amor imundo que o mundo está ensinando, o amor falso que Satanás plantou no mundo, de relacionamentos mentirosos, criados dentro do inferno. É isso que você está aplaudindo. Então você precisa ser restaurado. Antes de você querer ser alguma coisa, você precisa ser restaurado. Voltar às práticas do culto e da adoração a esse Deus que está no céu. Ensinar para a igreja o que tem que ser ensinado. Parar de trazer água suja no púlpito da igreja. Parar de dar água suja para o povo da igreja beber. É isso que Deus quer. Deus quer restaurar a nossa fé, a nossa mentalidade, a nossa postura espiritual. Porque o que vence sistemas idólatras, o que vence sistemas perseguidores, o que vence sistemas obscurantistas, o que vence o escárnio, o que vence o deboche perante Deus, o que vence toda esta mentalidade demoníaca que quer imperar, o que vence isso é o poder de Deus. E o poder que Deus deu para a igreja na terra, para os profetas, para os intercessores, para os mestres, para os pastores, para os evangelistas, para o corpo de Cristo que é a igreja, para os seus membros, homens e mulheres que vivem nesta nação, que precisam ser despertados nesta hora. É um momento de união, é um momento em que a igreja precisa se unir novamente, é um momento em que a igreja precisa se arrepender dos seus pecados, do seu comércio, dos seus líderes mercenários que precisam ser afastados, envergonhados, que envergonharam esta nação, pessoas que envergonharam esta nação e que envergonharam o evangelho, que envergonharam o nome de Deus. É isso que precisa acontecer. Uma restauração dentro da igreja, daquele soberano que está no céu, que governa sobre todas as coisas. Ou você acha que Deus não governa? Ou você acha que existe algum homem sobre a face da terra que possa vencer esse poderio? Ele disse que o homem perante ele é como palha, é como erva que cresce, seca e morre e é levada pelo vento. É assim que ele diz. Olha aí as pessoas que estão morrendo,
pessoas que reinaram sobre a terra, que foram chamadas de rei. Nós temos aí o nosso jogador Pelé, que agora se foi, chamado de rei na terra, mas passou a sua geração, chegou o tempo de fim da sua vida. Cantores que morreram este ano, chamados de reis e rainhas dessa nação, considerados pelo mundo inteiro, reconhecidos pelo mundo inteiro, chegaram ao fim, porque o tempo do homem é um tempo determinado. O tempo do homem é tempo determinado. O tempo de Deus é um tempo indeterminado. E só existe um Deus, e só existe um rei. Só existe um que deve ser chamado de rei, aquele que está no céu, aquele que reina sobre toda a eternidade, aquele que sempre reinou e que sempre reinará, aquele que vai surgir no alto dos céus para se mostrar perante todas as nações, aquele que está escrito em Apocalipse que toda nação se ajoelhará diante dele para dizer: ele é o único rei que governa, que habita. Este é o rei que deve reinar na nossa nação. Este é o rei que deve reinar na nossa nação. Não é o futebol que deve reinar nesta nação. Não é a música que deve reinar nesta nação. Não é a teologia que deve reinar nesta nação. O que deve reinar nesta nação é o poder de Deus. É este Deus que deve reinar nesta nação. Não é um político X ou Y que deve reinar nesta nação. Porque tudo é idolatria. Seja de um lado ou seja de outro, tudo se transformou numa idolatria. Tudo se transformou num engano. Quem deve reinar sobre esta nação é este Deus que está sentado nos céus. É Ele que deve reinar nesta nação. Porque o homem é efêmero, o homem passa e vai, o homem passa pela morte. E resta saber agora para onde ele vai. Para onde ele vai? Para onde você vai? Se Deus te chamar hoje, para onde você vai? Qual é o caminho da sua eternidade? Com quem você vai reinar na sua eternidade? É isso que Deus te pergunta hoje. Onde você vai estar? E Deus também pergunta para a nossa nação: o que vocês querem de mim? Onde vocês querem estar? Que patamar vocês querem alcançar? O que vocês estão buscando? Porque vocês estão buscando um Deus bebê de manjedoura. É isso que ele diz. Quando chega na época do Natal, que é uma festa que nem na Bíblia está escrita, que você está vendo a igreja idolatrar um ídolo pagão, você está vendo a igreja cristã idolatrar um gnomo, você está vendo a igreja cristã idolatrar uma árvore de Natal. Quando você sabe os fundamentos de tudo isso: ah, professora Cássia, você é uma chata. Ah, professora Cássia, você quer tirar a nossa alegria. Ah, professora Cássia, você quer tirar a beleza. Quero tirar sim, porque a Bíblia está dizendo para você que isso não existe. A Bíblia está dizendo para você não perder o seu tempo, porque todo aquele que se levanta para ensinar a Bíblia, ele é chamado de chato, de preconceituoso, não é? De fora de moda, de perseguidor. Sabe por quê? Porque os homens querem viver amantes de si mesmos. Os homens querem viver da maneira como eles desejam para si mesmos, cheios de idolatria, cheios de pecado, cheios de imoralidade. E todo aquele que se levanta para confrontar tudo isso, ele é inimigo da nação. Sabe por quê? Porque essas pessoas não querem ouvir isso. Porque o mundo não quer ouvir falar de Deus. Porque o mundo não quer ouvir falar da lei de Deus. Sabe por que o mundo não quer ouvir falar de Deus e nem das suas leis? Porque o mundo quer viver como ele bem entende, entregues aos seus próprios prazeres. E ele sabe que para ele ter uma mudança de vida, ele sabe que para ele ter este Deus e para ele seguir as leis de Deus, ele tem que ter uma mudança de vida. Ele não quer, porque mudança de vida requer sacrifícios, mudança de vida requer renúncias, mudança de vida requer dizer não para o pecado. E ele não quer porque o pecado é gostoso. Eu nunca vi pecado ruim. Você conhece pecado ruim? Não, todo pecado é muito gostoso. Não é? Todo pecado é uma delícia. Por isso que o mundo jaz no pecado, porque o pecado é maravilhoso, porque o pecado é uma delícia. Eu não quero ser confrontado nas minhas práticas, eu não quero ser confrontado com as leis de Deus, eu não quero ser confrontado com os ensinamentos de Deus. Não tem problema. Você viva como você quiser, mas o que eu estou dizendo aqui é que a igreja que conhece a lei de Deus, a igreja que conhece o poder de Deus e conhece esse Deus que reina, e essas pessoas que estão dentro da igreja, e essas pessoas que são chamadas de igreja do Deus vivo, essas pessoas que são chamadas de filho de Deus, elas precisam ser restauradas. Eu estou dizendo aqui para as ovelhas de Deus, eu estou conversando com as ovelhas de Deus, que você precisa ser restaurado, que a sua vida precisa ser restaurada, que você precisa voltar aos primórdios da sua fé, que você precisa deixar as práticas pagãs.
Ora, você que ainda está cultuando um bebê na manjedoura, onde já se viu? Onde você leu que Jesus continua sendo um bebê? Quando você não cultua um bebê na manjedoura, você cultua um Cristo crucificado? Essas bobagens que ainda existem dentro de você, este ensino infantil que está dominando a sua mentalidade, que está regendo a sua vida, esse ensino infantil, inoportuno. Onde é que Jesus Cristo está? Onde é que Yeshua está sentado? A Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e Deus colocou o mundo debaixo dos pés dele, porque Deus o elegeu como sumo sacerdote, como rei e como profeta sobre toda a face da terra. Os 3 grandes ministérios que estão na pessoa de Yeshua, ministérios que precisam serem restaurados na terra: ministério profético, ministério evangelístico, ministério de ensino, ministério pastoral. É isso que precisa ser buscado. Não ficar montando presépio na sua casa. Ai, porque o bebê Jesus. Que bebê Jesus? Jesus não é nenhum bebê. Ele é um Deus poderosíssimo que está nos céus. Ele foi bebê quando ele nasceu, depois ele cresceu, depois ele se tornou um adulto, depois ele se tornou aquele que foi enviado da parte do Pai para mostrar o reino de Deus, para reconciliar os homens outra vez, e você está ali babando num presépio. Jesus não está neste presépio. Jesus não está nisso daí. Jesus não está nessas coisas. Sabe onde Jesus está? Na lei de Deus. É aqui que ele está. Na salvação da sua vida. Aí quando você passa da manjedoura, você vai para o crucifixo. Aquele Deus moribundo, aquele Jesus moribundo, aquele Jesus morto, cabisbaixo, ensanguentado. Ele não está na cruz. Ele não está na cruz, ele venceu a cruz por você, ele foi crucificado sim naquela cruz, mas ele não está naquela cruz. Ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, aquele que tem o poder da vida e da morte na sua mão. Ele foi ressuscitado pelo Pai, ele foi trazido dos mortos pelo Pai, e ele foi trazido dos mortos para que você também fosse trazido dos mortos, para que você fosse ressuscitado, para que você vivesse e para que você viva eternamente com ele nos céus. Quer dizer, nem nos céus, porque o céu vai descer, ele vai viver aqui conosco. Essa ladainha também de que eu preciso morrer para ir para o céu, porque no futuro todo mundo vai morar no céu. Ninguém vai morar no céu, não. A Bíblia diz que o céu vai descer sobre uma terra restaurada, que Yeshua vai restaurar o mundo. E o reino de Deus vai descer aqui nessa terra, e é aqui que ele vai estar conosco. Então é aqui que você tem que fazer, é aqui que você tem que produzir, é aqui que você tem que ser restaurado, é aqui que você tem que buscar restaurar. Restaurar as ovelhas que estão batendo a cabeça pelos muros desta nação. É isso que nós temos que fazer. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Viu? Então não é bebê de manjedoura, não. Não é Jesus pendurado na cruz, não. Isso é uma abominação diante dele. Sabe? Quantas vezes você está crucificando Jesus? Você nunca deixou, não é, de crucificar Jesus. Anos e anos de ensino romano, idólatra e pagão dentro desta nação. Distorção do ensinamento bíblico, distorção da verdade de Deus que impera na mentalidade do povo brasileiro. Esta idolatria desta nação tem que cair. O culto a Baal, o culto a Zerá é que tem que cair, porque quando essas coisas caírem, sistemas imperiosos caem juntamente. Porque primeiro se derruba sistemas no mundo espiritual, para que sistemas imundos caiam no mundo natural. É assim que a coisa funciona, não é o contrário, não é derrubando sistemas naturais para se derrubar sistemas espirituais, não. Nós derrubamos sistemas espirituais demoníacos para se livrar do sistema natural, humano e físico. É o contrário. Então essa restauração precisa chegar. E nós estamos vivendo tempos de Elias. Tempos de Elias. Mas eu te pergunto, se Deus olhar para a nação brasileira, haverá um Elias aqui para ele levantar? Temos um Elias aqui para ele levantar? Quem sabe você não é um Elias que Deus quer levantar? Seja você homem ou mulher, eu estou falando do manto, não estou falando de gênero, estou falando de manto profético. Quem é você aqui nessa nação?
Deus pode contar com você, Deus pode usar você. Este ano de 2023 vai ser um ano de batalha espiritual. É ano de batalha espiritual. Governos foram instituídos pelo mundo afora, mas é ano de batalha espiritual. É por isso que você está frustrado, é por isso que você está chocado, é por isso que coisas não aconteceram como você esperava. Porque o braço humano não vence sistemas demoníacos. O braço humano não vence. É o braço de Deus que vence. Não é pela força humana, mas é pela força do céu. E a força do céu, ela se manifesta na terra por meios de homens que Deus levanta para que esta força seja manifestada, pronunciada, conhecida. 2023 é o ano da luta, da restauração da igreja. Eu quero estar nesta luta. Eu quero fazer parte deste movimento. Eu quero contribuir com a minha vida. Eu quero contribuir com os meus estudos até aqui. E eu estou dizendo essas coisas para você porque eu já estudei muito no passado. Já estudei muita teologia no passado. Já estudei muitos teólogos renomados da história da humanidade. Mas chegou um tempo em que eu tive que deixar todas essas coisas. Chegou um tempo na minha vida em que eu tive que olhar para tudo isso e dizer assim, sabe, eu aprendi muito, conheci muito, muito obrigado, agradeço a todos os grandes nomes, agradeço o conhecimento que eu adquiri até aqui, mas uma coisa eu tive que reconhecer, que é a restauração da minha vida, a restauração da minha mente, a restauração do meu espírito, a restauração do meu físico, a restauração das minhas finanças, a restauração da minha casa, do meu casamento, ela teve que passar pelo poder e pelo crivo de Deus, das leis de Deus e da mente de Deus e da natureza de Deus. Não foram teólogos do passado, viu? Mas são as leis de Deus, os ensinamentos da igreja primitiva, as raízes da nossa fé. As raízes da nossa fé está nos fundamentos das leis de Deus e da igreja primitiva, fundada pelos apóstolos de Yeshua. Essa é a raiz da nossa fé. A igreja primitiva que foi fundada pelos apóstolos de Yeshua. E eu não estou falando de questões culturais. Ai, professora Cássia, então se a igreja primitiva vão voltar a usar as roupas do século I. Eu não estou falando dessas bobagens que você está me entendendo muito bem aqui. Não estou falando de questões culturais aqui. Eu estou falando de fundamentos de mentalidade restaurada em conhecimento bíblico. Porque o conhecimento, viu, do ensino da Torá, o conhecimento do ensino de Yeshua, o conhecimento do ensino dos apóstolos, este conhecimento é que deve ser o fundamento da igreja brasileira hoje, da igreja do mundo. Esta restauração que tem que chegar para a igreja. Não é século IV, século V, século VI, de teologia idólatra, de homens idólatras, de homens pagãos que cristianizaram o paganismo dele e criaram deuses cristãos dentro da igreja, cristianizaram as suas divindades, cristianizaram os seus deuses Baalins, cristianizaram Azerá, cristianizaram Diana, Astarote, Astarte, cristianizaram os deuses satânicos, as entidades demoníacas que se colocaram nome de forma humana na terra, não é? Ora, você não teve o anjo Gabriel aí que apareceu para Maria para anunciar o nascimento de Yeshua? Você não teve o anjo que apareceu para anunciar a gravidez de Sara? Você não vê os anjos de Deus que foram enviados sobre a face da terra para trazer anunciação e batalhas? Os anjos de Deus não desceram aqui para fazer coisas? Os anjos do inferno também sobem, os anjos caídos do inferno também sobem sobre a face da terra para fazer coisas, para se transfigurarem em figuras humanas, para darem forma humana para si mesmos. E a forma humana, a forma física, não vou dizer nem humana, mas assim, a forma física que ele quer dar para ele, ok? Ele deu através dos ídolos.
Então, quando você adora Zerá, que é um ídolo, a deusa da prostituição, você está adorando um demônio personificado em um ídolo. Aquele ídolo é apenas um elemento físico no qual ele se identifica para você. Entendeu? Então Jesus, ele não foi um ídolo. Jesus, ele foi aquele que foi enfiado na terra em forma humana, se fez homem, se fez carne, para manifestar o reino do Pai dele e trazer reconciliação outra vez entre os homens e Deus. O embaixador de Deus, o emissário de Deus, que foi enviado à terra para trazer cura para as nações. Ele não precisou se transformar num ídolo, ele não veio em forma de ídolo, ele não veio em figura de bezerro de ouro, ele não veio em figura de estátuas egípcias, nem de estátuas romanas, nem de estátuas gregas, não veio como um filósofo grego, não veio como um teólogo romano, entendeu? Não veio como um político, veio como um profeta de Deus, um embaixador do reino celestial, que sofreu todas as mazelas nesta terra, que deu a vida dele na cruz, que morreu sim lá na cruz, mas que foi arrancado dela pelo poder da mão de Deus. Então deixe de ser um cristão idiota, entendeu? Abestalhado. Deixa de ser. Amadureça, leia a Bíblia, pare com essas bobagens. É por isso que você nunca sai do lugar que você está. É por isso que as coisas não acontecem. Porque eu estou clamando por um bebê na manjedoura ou estou clamando por um Cristo morto na cruz. Por isso que as coisas não acontecem. Abominação diante de Deus. Esse poderoso que se assenta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que virá para julgar os vivos e os mortos, segundo as suas ações. Certo? Então, o que eu estou dizendo aqui é de restauração espiritual. O convite que eu estou fazendo para que a igreja se una, para que a igreja reveja, para que a igreja se fortaleça, para que nós voltemos àquele tempo em que nós víamos as coisas acontecerem, os milagres acontecerem, as curas acontecerem. Sabe por que os milagres aconteciam? As curas aconteciam? Sabe por que os cristãos iam na mata para orar nas madrugadas? Eu presenciei isso e via a mata se acender com a luz celestial. Quantas vezes eu vi a mata inteira se acender com o brilho celestial? Trouxe para minha casa raminhos para que a minha mãe pudesse ver o poder de Deus manifestado. As vigílias. Sabe por que essas coisas aconteciam? Porque tinha santidade na igreja. Porque tinha santidade no meio de Deus. Não tem mais santidade dentro da igreja. Por isso que as coisas não acontecem. Por isso que as pessoas entram e saem das igrejas e continuam a mesma coisa, não sentem nada. Discursinho agradável de nova era. Discursinho agradável para o pecador. Porque agora é moda você ser crente. É moda você entrar numa igreja grande, bem estruturada, bem constituída e próspera. É moda você falar que você é evangélico. Tanto é moda que teve pessoas se chamando de cantores gospel aí nesta palhaçada, neste culto a Zerá. Pessoas lá dizendo, sou cantor gospel, veio aqui em nome do amor, porque Deus é amor. Quão enganado você está, meu irmão? Quão perdido você está nas suas declarações, viu? Quão perdido você está. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de se voltar para Deus. Então, este vídeo aqui é para trazer esta palavra para você. Uma palavra de conforto para dizer que nada está perdido. Não existe nada perdido para Deus. Ah, Deus perdeu. Se pessoas estão dizendo assim para você, ah, mas você orou, seu Deus perdeu. Não, não é essa guerra que nós estamos travando, irmão. Nós não estamos em disputa. Entendeu? Nesse sentido.
Deus não perde nada, Deus não perde nada, Deus não perde para ninguém. Deus continua sendo Deus, assentado onde Ele está, governando sobre as nações. Deus continua sendo o Deus eu sou, que Ele sempre foi. Viu? Você não perdeu nada. É que você está começando a descobrir que existe um poder no céu que quer ser manifestado através de nós. E este poder começou a ser manifestado. Mesmo que você mesmo que aparentemente seja algo meio capenga, meio confuso, turbulento, mesmo que seja numa visão política, mesmo que seja, ora, porque é a visão do momento, não é? O cenário do momento mostra isso, uma luta política. Quando na verdade o que está sendo iniciado nesta nação é uma luta por restauração espiritual. E você quer que esta restauração venha por meio de homens. Esta restauração não vem por meio de governante, não vem por meio. Esta restauração vem do céu. Esta restauração vem da palavra de Deus. Esta restauração vem pelas leis de Deus. Este é o caminho que deve ser tratado. Então nós temos aqui um grupo de remanescentes nesta nação. E eu quero dizer para você que Deus está levantando líderes restauradores nesta nação. Deus está levantando mestres restauradores nesta nação. Deus está levantando profetas restauradores nesta nação, como Ele levantou o profeta Elias para restaurar Israel e tirar o culto idólatra de Israel e confrontar Acabe e Jezabel. O rei e a rainha que estavam debaixo de idolatria. Deus está levantando restauradores para esta nação. E quero dizer para você que o mundo vai olhar sim para esta nação. O mundo vai olhar sim para esta nação e vai reconhecer esta nação como uma restauração de líderes restauradores. E será desta nação que vai sair para o mundo inteiro restauração. Esta união que nós temos que ter com Jerusalém. Você deve deixar Roma para entrar em Jerusalém. Larga a mão de bebê de manjedoura, de presépio. Larga a mão de crucifixo. Tira esta ganga romana de você. Aparta-se desta ideologia rançosa e obscurantista que saiu da Europa e entrou dentro da nossa nação. Vamos largar este ranço. Vamos nos desatar de tudo isso e vamos voltar os nossos olhos para Jerusalém. Vamos beber ali, vestir as vestes de Yeshua. Viu? As vestes de Yeshua. Se você está me entendendo. Certo? Então, é isso que eu tenho para falar para você no dia 3 de janeiro de 2023. Para encerrar, quero dizer para você que este ano de 2023 vai ser um ano de profundas modificações mentais e espirituais nesta nação. Este ano será um ano em que a igreja viverá grandes restaurações. A igreja de Yeshua vai se unir novamente. A igreja de Yeshua vai voltar à sua origem. A igreja de Yeshua vai voltar a beber na fonte que é a Escritura. A igreja de Yeshua vai tirar essas vestes rançosas e obscurantistas de Roma, que entrou aqui no século XVI. E a igreja vai vestir as vestes de Jerusalém. Os ministérios serão restaurados nesta nação. E esta nação terá grandes líderes, homens e mulheres restauradores, que serão instrumentos na mão deste Deus, para chacoalhar esta nação e trazer esta nação novamente a um despertar, trazer esta nação a um amadurecimento de conhecimento das leis de Deus. Deus levantará grandes homens e grandes mulheres nesta nação.
Escuta o que eu estou falando para vocês. Por isso eu estou dando data para este vídeo. Eu estou dando data para este vídeo. Viu? Para dizer para você que grandes coisas nós veremos acontecer no decorrer de 2023 nesta nação. Um grande balançar de Deus. E você não pode perder o seu tempo olhando só para o aspecto político, olhando só para o aspecto econômico, olhando só para o aspecto religioso. Não, tira os seus olhos disso. Tira os seus olhos disso e volte-se os teus olhos para o alto. Porque Davi disse assim, o salmista disse: elevei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor dos exércitos que criou os céus e a terra. Ele está dizendo que ele levantou os olhos para grandes forças na terra, para os grandes montes, porque monte representa poder e força. Ele olhou para grandes homens na face da terra, ele olhou para grandes estruturas na face da terra, ele olhou para grandes movimentos políticos e econômicos da face da terra no seu tempo. E ele disse: levantei os meus olhos para todos esses montes, pedindo socorro. A nossa nação levantou os olhos para montes, para homens que representam montes, para homens de poder que representam montes, para instituições de poder que representam os montes. A nossa nação colocava cartaz, SOS fulano de tal, SOS para a instituição tal. Como Davi falou, levantei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Uma nação que levantou os olhos para os montes e perguntou: de onde me virá o socorro? E ele então teve esse discernimento: o meu socorro não vem destes montes, o meu socorro não vem de homem, o meu socorro não vem de instituição, o meu socorro não vem de pessoas. Viu? O meu socorro não vem de guias, de mantras, de cultos idólatras, de prostituição espiritual. Não. O nosso socorro vem do Senhor dos exércitos que criou os céus e a terra. Este é o socorro que a nação brasileira está precisando. O socorro que vem do Senhor dos exércitos. E este socorro ele quer trazer para nós, ele quer dar este socorro para nós. Ele quer dar este socorro para nós. Eu quero. Você também quer? Você também quer? Você, líder da sua igreja, você também quer? Você também quer essa restauração? Nós vamos finalizar aqui este vídeo. E no próximo vídeo, então, eu vou dar a parte teológica, que vai ser o ensinamento do período de Elias. Hoje foi apenas uma introdução do que está por vir para 2023 sobre o Brasil. Quando se diz: o Brasil será celeiro mundial. E muitas vezes, no decorrer das décadas, até mesmo a igreja tem se voltado para essa profecia, entendido apenas a sua questão econômica, olhado apenas por uma questão econômica, por uma questão política. Mas eu quero que você olhe e entenda que é uma questão também espiritual. Esta nação será uma nação despertada por Deus para levar restauração para os países, para as nações que estão debaixo de um sistema obscurantista, idólatra e maligno, ateia, apóstata, desvirtuada das leis de Deus, perdida e sem rumo. Essa é a grande verdade. Mas a nossa nação, em nome de Yeshua, não perecerá. A nossa nação, em nome de Yeshua, se erguerá como uma gigante diante de Deus, com botas de ferro para pisar nas terras, para pisar nas nações, levando o evangelho, levando a restauração. É isso que Deus quer do Brasil, restauração espiritual. É isso que Deus quer do Brasil. Homens e mulheres, profetas, líderes, que erguerão a bandeira deste reino e fincarão esta bandeira nesta terra e levantará esta terra como nunca foi levantada até hoje. Este país será um marco
para todas as nações da terra. Por isso nós começamos a passar por estes ventos impetuosos, porque não existe restauração sem luta, sem vento, sem embate, sem confronto. Viu? Não existe. Não existe. Tudo que Israel viveu desde a sua fundação no Éden até os dias de hoje é um combate perpétuo para se manter uma restauração em Deus. Amém? Que você tenha um mês lindo e agradável. Que você esteja aberto ao conhecimento de Deus. Shalom e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.